Vamos à mensagem de hoje. Quando você entrou aqui, recebeu um esboço para me acompanhar na mensagem, como a gente faz todo domingo aqui na nossa família, que é para a gente guardar a mensagem e acompanhando. Aí também tem os textos que eu vou ler, eles vão colocar aqui nos telões. Você que está assistindo online pode baixar o mesmo esboço no aplicativo da igreja. Inclusive, se você não tem o aplicativo da igreja ainda, baixe, porque lá tem muita coisa boa. Inclusive tem vários materiais de apoio, do sermão, de tudo mais. Você pode ter acesso, pode pedir oração, pode entrar em contato conosco, tudo pelo aplicativo. Baixe lá também. E o tema de hoje é fé para expandir. É sobre isso que eu quero falar hoje. Fé para expandir. 2025 é o ano da fé e nós estamos investindo em crescer na fé, aprender de fato o que é fé, ensinando sobre fé, o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então eu te convido hoje para refletir comigo nesse primeiro dia da semana, para começar um novo ciclo da sua vida sobre fé para expandir. E eu quero ler Isaías 54, de 2 a 4, na versão A Mensagem. Isaías 54, de 2 a 4, eles vão colocar aqui no telão também. Na versão A Mensagem diz assim: limpe o terreno para suas tendas, amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Aleluia. Quem recebe essa palavra hoje aqui? Amém? Olha o que a Bíblia diz, vou ler de novo. Limpe o terreno para as suas tendas, amplie as suas tendas, pense grande. Quem está falando é Deus aqui. Estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Aleluia. Você aplica fé nessa palavra? Amém? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, uma fé para expandir. E portanto, o que eu quero falar hoje é a fé que precisamos desenvolver, que nos leva à expansão, crescimento e ao avanço. Eu recebi essa palavra de Deus no ano de 2020. Por favor, preste atenção nisso. 2020, Deus falou muito forte comigo nessa palavra. Claro que eu já tinha lido ela muitas vezes, mas em 2020 eu estava aqui na igreja. E 2020, você se lembra, a gente viveu no mundo todo um dos tempos mais difíceis para a humanidade, que era o tempo da pandemia. 2020 a gente estava no auge da pandemia, o bicho pegando. E eu pregava aqui semana após semana para ninguém, só para as cadeiras vazias. Ninguém podia vir aqui. Haviam 3 anos que nós tínhamos comprado essa propriedade aqui num passo de fé. Nós compramos e nos mudamos em 2017. Então 3 anos que estávamos aqui. Era um tempo de muito desafio, de muita luta, muita mesmo. Era assim um tempo que a gente tinha muitas incertezas, como todo mundo. E eu estava aqui e minha esposa internada no hospital aqui em Sorocaba com Covid, porque a Adriana ficou internada 11 dias. A Adriana pegou Covid. Quando chegou o 14º dia, que era lá que dava aquela quarentena, depois do 14º dia, aquele negócio, né? Vai ficar boa. No 14º dia, a mulher, esmureceu em casa. Liguei para o médico aqui da igreja, doutor Felipe. Falei, doutor Felipe, o que eu faço agora? Ele diz, leva correndo para a Unimed. Levei, ficou internada. E assim foi por 11 dias. Aquele isolamento, aquela loucura. E eu aqui na igreja com os demais pastores, pregando. E naquela semana que a Adriana estava no hospital, e a gente aqui, Deus me deu essa palavra. Limpe o terreno. Estica, estenda, amplie. Recebi essa palavra. 2020, e ali em 2020 Deus nos deu uma direção, e Deus falou muito comigo nesse tempo, e Deus disse assim: Eduardo, a década 2020, 2030 será a década de maior avanço e expansão na vida de vocês e da igreja. Eu recebi essa palavra em 2020 aqui. Foi uma luta enorme, Adriana internada,
E você já sabe muito bem o que aconteceu, tudo mais. E com essa palavra no coração, eu nunca preguei sobre ela desde 2020. Essa é a primeira vez que eu vou pregar essa palavra desde 2020. Primeira não, segunda, porque eu já preguei 8h30 e vou pregar mais 2. Só hoje eu vou pregar 4 também, né? Então, quando Deus falou isso comigo, esse tempo de expansão, essa década do avanço, a gente creu nessa palavra. E Deus começou a me ensinar sobre avanço, expansão, crescimento. E que na verdade todos nós fomos criados para o crescimento. E muitas vezes Deus nos manda essas palavras, esses direcionamentos no tempo de maior escassez. Era o tempo de maior escassez. A igreja não podia ter culto, estava tudo fechado, hospitais superlotados. E Deus entregando essa palavra para nós. Eu dizia: Deus, tudo bem, mas como é que isso vai acontecer? Ao redor a gente olhava e estava só um caos total. E foi quando Deus nos deu exatamente essa palavra. Virou o ano 2020. 2021, preste atenção nisso, 2021, teve tanto avanço aqui na Igreja Família, que nós tivemos batismos todos os sábados. Todos os sábados do ano de 2021, nós batizamos gente aqui na Igreja Família. Você pode imaginar o que é isso? Todo santo sábado. Gente que te entrega a sua vida na pandemia, pela internet, vindo à igreja agora, e batizando, e começando. Todo sábado de 2021 nós batizamos gente. A explosão de gente que Deus mandou foi incrível. O que Deus fez no nosso meio e continuou fazendo, a ponto de estarmos aqui hoje. Milhares e milhares de pessoas vão passar aqui hoje. Mas quando Deus disse isso para mim, nós estávamos trancafiados, fechados. E é isso que eu quero dizer para você hoje, que a expansão não é automática. Talvez você está aqui hoje vivendo o tempo mais duro da sua vida. E eu preciso lhe dizer que expansão e crescimento não é automático, não são coisas automáticas, não é um aplicativo que você baixa, não é um botão que você aperta. Essa palavra, estamos diante dela, é uma promessa de Deus. Deus está falando primeiramente a Israel. Isaías 53 e 54, Deus está falando a Israel que vive um tempo de escassez e esterilidade. Mas Isaías 53 e 54 falam exclusivamente de Jesus, da vinda do Messias. Mas Isaías falou que Jesus viria mais de 900 anos antes de Jesus nascer. Então preste atenção, Israel está vivendo escassez, prisão, esterilidade, tanto que o primeiro verso de Isaías 54 é: cante, ó estéril, celebra você que hoje é estéril. É Deus chamando a nação para celebrar no meio daquela esterilidade, que Ele enviaria o novo, a expansão, o extraordinário, a maior obra que já seria vista. E essa palavra também é para nós, porque eu de verdade creio que Deus criou a gente, porque a Bíblia me ensina assim, para o crescimento. Eu não sei se você sabe, mas Deus te criou para crescer. Tanto te criou para crescer que isso é algo natural na sua vida. Como é natural na vida biológica, na vida de um bebê. Naturalmente cresce. Naturalmente desenvolve. Só não desenvolve se tiver algum problema ali no meio do caminho. E aí você tem que tratar o problema para continuar crescendo. Mas Deus te criou para crescer. Tanto te criou para crescer, que eu não sei se você sabe, mas até mesmo depois que a gente morre, continuamos crescendo. Sabia? Depois que você morre, enterrado, depois que você morrer, né? Enterrado, não sei se você sabe que unha cresce, cabelo cresce. Pode pesquisar. Dá um Google para tu ver, filho. Inclusive eu estava falando isso com um médico hoje aqui da igreja, hoje cedo aqui. O cara está morto, depois se fizer uma exumação, cresceu cabelo, cresceu unha. Porque Deus te criou para o crescimento. Deus não te criou para a estagnação. Deus não criou ninguém para a estagnação. Porém, junto com essa promessa de Deus, de crescimento, de expansão, Ele deu 5 verbos imperativos para nos ensinar o quê? Eu até posso crer na promessa de Deus. Eu até creio nas promessas de Deus, mas eu preciso me mover em fé para acessar aquilo que Deus me prometeu.
Porque se Deus faz uma promessa na sua vida, se Deus te dá uma direção, e você não age, não flui, não faz nada para cumprir aquilo que Deus falou, você na verdade não tem compromisso com o que Deus direcionou. Porque Deus diz, Deus está dizendo para Israel, vocês vão expandir, vocês vão avançar, virá o maior tempo da sua vida, você vai crescer, mas Ele diz também, vocês precisam se mover, vocês precisam se movimentar, vocês precisam ter uma fé que gera a expansão. Se você prestar atenção, a gente aprende isso e aprende na Bíblia que fé é movimento, fé não é nada estático. Fé é movimento, leia na sua Bíblia. Jesus desafia Pedro para andar sobre as águas. Ele precisa se movimentar, sair do barco. Jesus diz para você, sai do barco, eu vou fazer uma coisa grande. Eu quero expandir você, eu quero levar você ao crescimento, ao avanço. Eu vou fazer uma coisa nova na sua vida. Quem está entendendo? Mas você tem que sair do barco. Fé é movimento. Deus falou com Cornélio, eu vou visitar a sua família inteira, vou salvar a sua família inteira, mas você tem que mandar buscar Pedro. Ele pega 2 servos e manda buscar Pedro, a 45 quilômetros de distância. Deus deu a palavra, mas ele tinha que se mover. Deus dá a palavra, você precisa se mover. Jesus vai curar um cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé, porque ele tem que se mover, andar até o tanque e se lavar, porque fé é movimento. Deus multiplica o azeite de uma viúva, mas ela precisou pedir as vasilhas emprestadas. Eu lhe pergunto, se ela não se movesse e pegasse as vasilhas, o azeite multiplicaria? O azeite cresceria? Haveria expansão? Haveria avanço? Haveria milagre? Claro que não, porque fé é movimento. Naamã vai até Eliseu querendo uma cura, segundo Reis capítulo 5. A Bíblia diz que o profeta diz, tome 7 banhos no Jordão, porque fé é movimento. Então você que está aqui hoje me assistindo, se você quer crescer, avançar, expandir, seja na sua vida familiar, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, financeiro, seus negócios, eu realmente creio, esta é a década do avanço na igreja família. O mesmo céu que está aberto sobre a igreja está aberto sobre a sua casa, e eu creio que será a maior década de avanço da nossa história, da nossa família, seja biológica quanto espiritual. Posso ouvir um amém para isso? Deus quer te levar ao crescimento, à expansão. Estamos agora na metade da década do avanço, e eu quero liberar essa palavra na tua vida hoje. Vem um tempo de avanço, crescimento e expansão como você nunca viu. Porém, a fé precisa me mover. Porém, vou repetir, não é automático. A expansão não é automática. Eu preciso lhe dizer que o crescimento não é automático, falando espiritualmente. Porque olha o que Deus disse aqui, preste atenção. Eles vão aqui, 5 verbos imperativos que Deus entregou ao povo. Deus disse assim, eu vou fazer vocês crescer, eu vou fazer algo novo. Mas tem 5 coisas que vocês têm que fazer. Limpe o terreno, amplie o terreno, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. 5 coisas. Está bem destacado aqui. Não precisa nem de muito esforço para entender que o quê? Que o crescimento e a expansão estão na condicional. Ou seja, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou trazer algo novo, mas vocês precisam limpar, ampliar, pensar, esticar e firmar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. 5 atitudes de fé que precisamos desenvolver para viver a expansão. Porque não vai ser automático. Porque tem gente que ouviu uma palavra de Deus há muitos anos e ele acha que a palavra e a promessa de Deus são para ele sentar no sofá e ficar esperando. Aí ele senta no sofá e diz, vai se cumprir, um dia chega. Um dia parece, não, a promessa de Deus não é um sofá para você descansar. Ela é uma palavra para te direcionar, para mover-se na fé. Porque fé é movimento, fé tem que ser desenvolvida. Fé é como um músculo, tem que crescer, tem que desenvolver, tem que avançar. E Deus tem avanço, expansão, crescimento. Mas para isso, precisamos cumprir essas 5 coisas aqui. Então se você quer desenvolver uma fé que expande, e eu creio que Deus tem isso, ou seja, Deus já falou que tem,
mas a gente tem que cumprir. O que significam esses 5 verbos que Deus disse? Vamos lá, pega o seu esboço, eu quero que você anote, para você levar para casa, depois meditar, compartilhar com alguém, que é muito poderoso o que Deus disse aqui. Deus está dizendo, quem está entendendo? Eu vou fazer você expandir. Quem tem fé que vai expandir aqui? E eu preciso lhe dizer isso. A sua expansão, o seu crescimento, o que Deus quer fazer de novo na sua vida, não depende do governo. Não depende de mais ninguém a não ser você mesmo. Porque você, nem o diabo pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida. Mas você pode impedir, você pode abortar, você pode atrasar aquilo que Deus tem para realizar na sua história. Se você não cumpre o movimento da fé. E ele disse aqui bem claro. Então qual foi a primeira coisa? Para quem quer desenvolver uma fé que gera expansão, o que eu preciso fazer, pastor? Primeira, limpar. Anote aí, primeira coisa que você tem que fazer é limpar. Deus disse aqui. Eu vou fazer algo novo, mas você tem que limpar. Ele disse, limpe o terreno para as suas tendas. Limpeza. Eu gosto disso aqui. Antes de crescer e de expandir, precisa ter limpeza. Amém, igreja? Você precisa entender isso, que não tem crescimento real, expansão real, avanço real, como a Bíblia ensina, em todas as esferas da minha vida, para me conduzir a uma vida realmente abundante, sem que primeiro haja limpeza. O que Deus está falando ao povo aqui, 900 anos antes de mandar Jesus, é limpem o terreno. Faça uma limpeza. O que Deus trouxe você aqui para falar contigo é, Ele tem algo grande na sua vida, algo maior, expansão, tem coisa nova. Mas primeiro tem que limpar o terreno. Primeiro tem que limpar a vida, porque a limpeza vem antes do crescimento. É como aquela mulher de Lucas 15, que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e perde uma em casa. A Bíblia diz, ela poderia ter se conformado. Eu perdi uma moeda em casa, tenho 9 ainda, não tem problema nenhum. Ela tinha 9 guardada, qual o problema de perder uma? Mas não, a Bíblia vai dizer que a mulher varre a casa, desinstala a casa, move os móveis até encontrar aquela moeda. Ela não se conforma com a perda, ela não se conforma com a derrota, ela vai varrer e limpar a casa até encontrar. A Bíblia diz que ela acende a candeia e sai limpando tudo. O que acontece conosco é que muitas vezes nós somos descuidados nessa área, despreocupados e até vagarosos para isso. A gente às vezes prefere desistir de algo do que procurar limpar, curar e restaurar. Algo acontece, você diz, vou desistir. Tem gente que desiste do casamento antes de tentar limpar. Não vai dar certo mesmo, vou embora. Não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo essa coisa. Algo que se perdeu e Deus está dizendo, antes de avançar, antes de crescer, tem que limpar. Porque limpar é para quem está disposto a fazer mudança. Limpeza é para quem está disposto a fazer mudança. Ei, olhe para cá, você quer crescer, você quer desenvolver, você tem que estar disposto a mudar. O que Deus está falando contigo hoje é, limpe a sua vida, limpe as partes mais escuras da tua alma, faça hoje uma limpeza geral, veja o que tem que limpar, o que tem que tirar do lugar, o que precisa varrer, limpa tudo porque o crescimento está vindo, organiza tudo porque limpeza e organização precedem multiplicação, precedem o crescimento, precedem o avanço. Quem está entendendo diga amém. E o que eu gosto nesse texto é que Deus não disse, eu vou fazer uma obra grande, eu vou fazer algo extraordinário, eu vou fazer você avançar como nunca antes, mas fique tranquilo que eu vou mandar um anjo e vai limpar toda a sua vida. Eu vou mandar uma milícia de anjos que vai cuidar de limpar as áreas da tua vida que não estão boas, seus negócios, seus relacionamentos, suas emoções. É isso que Deus disse aqui? Deus disse o quê? Limpe o terreno. Não é o anjo que limpa o terreno, é você que limpa o terreno.
Não é o anjo que vem capinar, é você que tem que capinar a sua alma. Não é o anjo que vem limpar tudo para você, é você que precisa ter coragem de mexer, remover, limpar, capinar, tirar o mato, tirar o entulho, tirar as coisas velhas, para que Deus possa enviar o novo. Deus não disse eu estou mandando um anjo para limpar, Deus disse eu vou fazer algo novo, mas você tem que limpar, você tem que varrer, você tem que tirar tudo da sua vida. Então, como aquela mulher, você vai ter que enfrentar o desconforto, a desinstalação, você vai ter que se levantar e levantar poeira, varrer a casa, varrer a alma, varrer a vida. Você quer ter uma fé que amplia tudo na sua vida? Tem que varrer tudo primeiro, tem que limpar tudo primeiro. Posso ouvir um amém? Se você de fato quer viver expansão e crescimento, tem que limpar. Inclusive, tem gente que vai ter que limpar seus relacionamentos. Tem gente que vai ter que limpar algumas pessoas da sua vida. Porque Deus não pode fazer o novo sem limpeza. E às vezes, e eu vejo muito isso, e talvez você está aqui e choramingando, porque aquela pessoa foi embora. Eu não estou falando de casamento não. Não estou falando de família, eu estou falando de relacionamento interpessoal. Eu estou falando de, às vezes, seus relacionamentos, seus negócios, no trabalho. E às vezes está choramingando e Deus te atirando aquela pessoa está indo embora. Ou nos seus relacionamentos interpessoais, alguém está saindo de cena, alguém fez algo. Deixa eu lhe dizer, deixa Deus limpar a sua vida. Às vezes Deus vai ter que limpar inclusive relacionamentos para fazer o novo que Ele tem. E muitas vezes o que você chama de perda, Deus chama de livramento. Aleluia. É que Ele está no processo da limpeza com você, mas você tem que limpar as coisas que já estão sedimentadas na sua vida, porque há muita gente que estoicamente está parada, e você parou de crescer porque parou de limpar. Então prefere encontrar justificativa do que ir para a limpeza. Mas é tempo de acendermos a candeia, acendermos a luz de Jesus na nossa vida, na nossa casa, relacionamentos, negócios, família, espiritualidade. Acende a luz e Deus vai mostrar tudo o que tem que limpar. E esse é o primeiro passo. Deus está dizendo, eu vou fazer algo grande, eu vou fazer você avançar, mas primeiro tem que limpar. Limpe o terreno. Quem aqui tem jardim em casa? Se você não limpar o seu jardim, o que acontece? Os bichos destroem. Tem gente que prefere, vamos cimentar tudo, assim acaba com o trabalho. Não vai mais ter jardim, cimenta, mete concreto em tudo. Acabou o problema. Que você não quer cuidar, não quer limpar, não quer matar os bichos, não quer mexer em terra difícil. Eu estou falando aqui, Deus está mergulhando na alma de muita gente. O que Deus está dizendo é que você vai ter que mexer em terras difíceis da sua vida. Vai ter que cavar para ir em coisas enraizadas na sua alma. Você vai ter que ir mais profundo do que você está imaginando. Porque o problema às vezes não está no que se vê, está no que está lá embaixo. E se não limpar, e se não cavar, e se não varrer esse terreno, não vai viver o novo de Deus. Por isso que eu disse que é você quem precisa limpar. Deus não falou que vai mandar anjo, Deus disse limpe você o terreno. Quem está num processo de limpeza aqui? Se você está num processo de limpeza, se alegre, cante estéreo. Esse tempo parece de escassez, mas Deus está gerando algo novo na sua história. Aleluia. Segundo lugar, o que Deus diz? Para desenvolver uma fé que gere esse avanço, que gere expansão. Ele disse 2, você tem que ampliar. Ele disse, amplie as suas tendas. Presta atenção, primeiro ele falou, limpe o terreno. Depois ele falou, amplie as suas tendas. Olhe para cá por favor, não se distraia por nada. O que é ampliar? O que significa ampliar? Ampliar significa tornar vasto. Ampliar é o mesmo que dilatar, alargar. Vou repetir, ampliar é dilatar. O que Deus está falando é o seguinte, não é só limpar, tem que dilatar, tem que ampliar.
Como é que a gente aprende isso? Deixa eu explicar um pouquinho, quem sabe vai te ajudar a entender. O que é ampliar? Ampliar é igual a dilatar. O que acontece no corpo de uma mulher quando ela está prestes a dar à luz a uma criança? Para uma mulher ter uma criança de parto normal, o que precisa acontecer? O colo do útero precisa dilatar para permitir que a criança passe pelo canal vaginal. E quando não há dilatação, o que os médicos falam? Vai ter que fazer uma cesárea, que é uma cirurgia. Vai ter que cortar. Olhe para cá. O que Deus está falando é, se não dilatar, não nasce. Aí tem que cortar. Aí tem que ser cirúrgico. O que Deus está falando nessa palavra, que ampliar é dilatar. Se você não ampliar, não vai nascer. Se não tem dilatação, precisa da cesárea. Ou seja, o que Deus está falando é, para o novo nascer na tua vida, tem que dilatar, tem que ampliar. Isso é muito interessante, porque quais são os sinais do colo, do útero de uma mulher quando está dilatando? Quais são os sinais? As mulheres aqui que já são mães e tiveram parto normal sabem bem disso. Quais são os sinais? Quais são? Dores. Meu Deus. Por isso que Deus deu isso à mulher, porque se fosse os homens nós morria tudo. Aguentava não. Aguentava não. Eu estava em Israel uma vez e vou até falar no outro tópico aqui. Me levaram num museu, a gente estava num museu. E me levaram para ver lá uns corpos que estava, como é que fala, meio mumificado, meio, né, lá para estudo. Eu quase desmaiei. Imagina dores de parto, dores nas costas, pressão na pelve, colo do útero amolece, barriga fica baixa. Tem que ver se tem dilatação. Eu sei o que é isso, minha mulher já passou por isso 3 vezes. Eu sei bem o que é isso. E o que Deus está falando conosco? Que se não dilatar, não vai nascer o novo. O que Deus está falando? Você está com dor? Ah, pastor, você está trazendo uma palavra dessa promessa incrível, avanço, prosperidade, ou abundância, ou expansão, crescimento, mas eu estou vivendo dor, pressão, perda, contração. Eu quero lhe dizer, é porque vai ter que nascer algo grande de Deus, e se não ampliar e dilatar primeiro, o novo de Deus não pode nascer. Sabe essa dor, sabe essa contração, sabe essa pressão? É Deus dilatando a sua vida e te preparando para o novo que vai nascer. Aleluia. Jesus falou isso inclusive, João 16, 21. Jesus disse, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, as dores virão, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Ou seja, antes de crescer, antes de nascer o novo, tem que ampliar, tem que dilatar. Se você está sendo espremido, pressionado, é o processo da dilatação para o novo de Deus nascer na sua vida. Quem está entendendo? Eu posso ouvir um amém? Tem alguém comigo aqui hoje? Quer outro exemplo? O que é ampliar, o que é dilatar, é o mesmo significado. Você abre uma foto no seu Instagram, está vendo a vida de outra pessoa, e você pega o celular e faz assim, ó. Amplia a foto. Para que tu amplia a foto? Para ver melhor. Deixa eu ver se a barriga dela é sequinha assim mesmo. Deixa eu ver se a Joana está assim mesmo, essa roupa da Joana é assim mesmo. Você amplia para você ver melhor, é disso que Deus está falando. Amplie, dilata. Quer outro exemplo? A pupila dos seus olhos. Você vai no oftalmologista e ele pinga colírio nos seus olhos. E o que esses colírios fazem nos seus olhos? Dilatam a sua pupila.
E para que o médico dilata a sua pupila? Porque isso vai permitir ele de examinar estruturas internas do seu olho que não dá para ver claramente só no exame. Então ele tem que dilatar a pupila. E quando ele dilata a sua pupila, quando ele amplia a sua pupila, ele pode avaliar os erros que estão acontecendo, os erros de refração da sua visão. Ele vai ver se é miopia, se é hipermetropia, astigmatismo. Então ele dilata a pupila, amplia tudo e ele consegue ver o que Deus está falando. É igualzinho no mundo espiritual. Ele amplia, dilata para ver onde está a miopia, onde é que está o que está te impedindo de ver o que Deus quer fazer na sua vida. Então ele dilata, ele amplia, ele aumenta, porque ele quer que você veja e ele também quer ver onde precisa ampliar na sua vida. É para ter um diagnóstico mais preciso, é para verificar mais a fundo o que é que está impedindo esse agir de Deus na sua vida. Quem está entendendo? Então se está ampliando, se está dilatando, é porque Deus quer te mostrar, está míope aqui, tem estigmatismo ali, você tem que ver mais profundo, você tem que limpar, mas você tem que também o quê? Ampliar. E Deus continua, não parou por aí. Você quer desenvolver uma fé que gera expansão? Ele falou outra coisa, você precisa pensar. Terceira coisa que Deus disse: pense grande. Deus disse isso através do profeta Isaías. Pense grande. Repete comigo, pense grande. Deus vai falar agora que para expandir, para crescer, para desenvolver, para você realmente viver a vida abundante que Jesus tem para você, você vai ter que pensar grande. Deus está falando sobre mente. Deus está falando sobre mentalidade. Olhe para cá. Todo o seu corpo sentirá diretamente efeitos de uma mente doente, sim ou não? Alguém com pensamentos doentios, com uma mente adoecida, fere o seu corpo inteiro. A parte mais complexa do ser humano é sua mente. Tanto é, acabei de dar o exemplo aqui, lá que eu estava no museu, quase morri, que os médicos conseguem estudar todo o corpo humano, todos os órgãos humanos, através da anatomia. O que é o estudo da anatomia que os médicos têm no período da faculdade? Eles vão estudar o corpo humano. E o que eles estudam? Entra lá no frigorífico, né? Tá tudo os corpos lá. E eles vão estudar os órgãos, ver como é que faz as coisas, aprender a fazer cirurgia, tudo isso aí. Os médicos aprendem pela anatomia. Só tem uma parte do corpo humano que não dá para estudar na anatomia. Sabe qual é? O cérebro humano. Porque depois que morre, o nosso cérebro vira uma massa cinzenta. É a única parte que só dá para estudar quando está vivo. Não tem como estudar quando está morto. Todos os outros órgãos estudam, o cérebro não. Ou seja, o que Deus está falando aqui é que toda vez que você vencer uma batalha na sua mente, nos seus pensamentos, você conseguirá vencer as suas outras guerras. O que Deus está dizendo aqui é: toda batalha é perdida ou é vencida na sua mente, através dos seus pensamentos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus veio desfazer toda a fortaleza do inimigo na mente. Olha o que a Bíblia diz: Jesus desfaz a fortaleza do inimigo na sua mente. Então quando Deus está dizendo para o povo pense grande, é porque o povo de Israel estava na escassez, na esterilidade. Eles não viam nada novo e eles não conseguiam pensar nada de bom e dizer e entrar na murmuração e na reclamação. E talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Porque tem gente que gerou mitos nos seus pensamentos, na sua mente, e está estagnado, paralisado, porque você alimenta pensamentos que a Bíblia não diz a seu respeito, que o Espírito Santo não diz a seu respeito. O que Deus está falando aqui para Israel e para nós hoje é: toda a expansão, todo o crescimento começa primeiro na mente, começa primeiro na maneira como você pensa, porque ninguém vai crescer por fora com uma mentalidade de escassez. Ninguém vai crescer para fora se não crescer por dentro. Pastor, o que o senhor está falando? Isso aí é coisa de coach, não é de coach não, é de Bíblia. Provérbios capítulo 23 e versículo 7.
Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Deus vai dizer, assim como você pensa que é, assim você será. Colossenses capítulo 3 e versículo 2, a Bíblia vai dizer, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Deus está dizendo, pense direito, cuide da sua mente, porque senão não vai ter crescimento. Aliás, Jesus aprofunda isso. Marcos capítulo 7, versículo 21, Jesus vai dizer, pois do interior do homem vêm os maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, assassinato. Olha o que ele diz, do interior do homem vêm os maus pensamentos. Então, meu filho, o que a Bíblia está dizendo é, não deixe que esses maus pensamentos ocupem território na sua mente. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, não dê lugar ao diabo. Não deixe o diabo povoar a sua mente. Não deixe ele ocupar seus pensamentos, porque ele quer território. E se ele ocupa o território da sua mente, ele ocupa a sua alma, ele ocupa a sua vida, e você vive estagnado. Você não pode entregar os seus pensamentos a este mundo. Você não pode mais viver se arrastando cabisbaixo por aí, pensando e alimentando pensamentos de isso eu nunca vou ser, isso eu nunca terei, ali eu nunca vou chegar. Esses pensamentos tóxicos que ferem a sua alma, tipo não consigo, não tenho, não posso, olha a minha vida, olha meu passado, olha quem sou eu, olha o meu pecado, olha quem eu era. Deus não te vê sobre quem você era, Deus te vê sobre quem você está se tornando, quem Ele vai tornar você. Essa é a visão de Deus. Elimine esses pensamentos da sua mente. O que Deus está falando aqui é que a sua mentalidade é que vai ditar o ritmo da sua expansão. Por isso que o profeta Jeremias vai dizer, eu decido pensar com esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3 e versículo 21 diz, todavia, lembro-me, penso naquilo que pode me dar esperança. O teólogo John Stott disse algo tremendo. Ele escreveu, a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação de nossa mente que o nosso caráter e comportamentos se transformam. A batalha é quase ganha na mente. Olha o conselho do autor aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Ele diz, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fixem os seus pensamentos aonde? Em Jesus. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer, você precisa renovar a sua mente. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que ele está dizendo, se não renovar a mente, não experimenta tudo que Deus tem. É o que Deus estava falando a Isaías, se não pensar grande, se não mudar o pensamento, se não abrir a sua mente, não experimenta tudo que tem. Nessa linha, Davi vai dizer, Salmo 26 e versículo 2, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Ele está ensinando que a gente tem que avaliar a mente diariamente. E o próprio apóstolo Paulo vai escrever, quando fala aos Efésios sobre a armadura de Deus, ele vai dizer, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está preso, e ele vê soldado romano dia e noite. E ele começa a ver as partes da armadura do soldado e compara com a vida espiritual. Ele diz, assim como um soldado romano usa um capacete para impedir que flechas, facas, espadas entrem, peguem na sua mente, o cristão tem que usar o capacete da salvação para setas inflamadas do diabo não entrarem na sua mente, porque o pior ataque do inimigo é na sua mente.
Ele está dizendo que você tem que proteger sua cabeça, proteger seus pensamentos. Por isso que tem o capacete da salvação. Então muito cuidado com as vozes que estão na sua mente hoje. Confronte-as, confronte seu pensamento e lembre disso. Deus está dizendo, você vai avançar, você vai crescer, mas tem que pensar primeiro. Tem que limpar, tem que ampliar, tem que pensar. E Deus vai dizer, a fé que leva à expansão é a fé que também precisa esticar. Deus disse, estique as cordas. Eu gosto muito disso aqui, ó. Estique as cordas. Limpar, ampliar, pensar, esticar. O que é esticar, irmãos? Esticar é o mesmo que alongar, é a mesma palavra. É a mesma palavra de estender, é a mesma palavra de estirar. É isso que a Bíblia está dizendo. Se você já fez algum treinamento físico, é bem provável que você já ouviu do seu professor de educação física, o seu personal, alguém que diz para você a importância de fazer alongamento. Quem já ouviu disso? O que é o alongamento? Perceba, a Bíblia é tão maravilhosa, está o tempo todo falando da vida espiritual com a vida biológica, como elas se interlaçam, a família espiritual e a família biológica. Esticar o corpo é importante, pois melhora a sua flexibilidade, a sua postura, a circulação sanguínea e reduz o risco de lesões. Olhe para mim. Preste atenção, esticar, alongar é importante porque torna você mais flexível. É importante porque sua postura, sua circulação melhora e reduz o nível ou o risco de lesões. Vai ampliar, esticar, alongar, vai ampliar sua flexibilidade, permitindo que você tenha movimentos mais amplos. Vai reduzir as suas lesões. Eu acho isso incrível. Alivia dores. O que Deus está falando aqui? Que muitas vezes tem que alongar, tem que esticar, porque vai aumentar a flexibilidade. Você precisa aprender a ser mais flexível, porque tem muita gente que não vive o novo de Deus, porque é turrão demais, teimoso demais, resistente à mudança demais, não é flexível, tudo tem que ser do seu jeito. Falei da pandemia, e o que a pandemia nos ensinou? Que temos que ser flexíveis, adaptáveis. Ou seja, o que é que Deus está ensinando aqui? Você precisa ser flexível. E o alongamento, o esticar do seu corpo, prepara o seu corpo para uma atividade física que vai exigir mais dele. Olhe para mim. Toda vez que estica o teu corpo, está preparando ele para uma atividade física maior, mais exigente. O que Deus está dizendo é, tem que esticar e tem que alongar a sua fé, a sua vida espiritual, as suas emoções. Tem que ter flexibilidade para preparar você para o novo nível, para o que Ele está fazendo. Então se está esticando, se está alongando, se está doendo, Deus está te preparando para algo maior. Agora é incrível isso, porque esticar, talvez a principal, ou o principal benefício do alongamento, do esticar, é prevenir lesões. Espiritualmente a mesma coisa. Sabe por quê? Deus precisa prevenir lesões futuras na nossa vida. Por isso que Ele nos estica. Por isso que às vezes antes de lhe entregar algo, Ele precisa esticar você. Porque inclusive tem muita gente que perde a bênção vira maldição, a expansão, o crescimento vira maldição e traz lesão. Você certamente já conhece alguém que viveu isso. Inclusive a razão de muita gente se perder não é o mal, não é a dor, é a bênção. É porque recebeu algo que não estava alongado para tal, esticado para tal. Tu já viu? Aí agora que foi abençoado, empina o nariz. Não liga para mais ninguém.
virou soberbo. Tu já viu quando estava no aperto, na vida lascada? Irmão, se tem culto todo dia, ele vai todo dia. E se não tem na igreja dele, ele vai em outra igreja. Sobe monte, desce monte, faz campanha, faz coisas mirabolantes. Aí recebe uma bênção, vem lesão. Qual é a lesão? Aí acaba tudo isso aí. Por isso que Deus está falando que Ele estica, Ele alonga você, para não ter lesões mais sérias depois, para você não empinar o nariz e esquecer que é Ele que dá, é Ele que faz, é Ele que cuida, tudo é por Ele. Cantamos aqui: seja o centro, és tudo o que tenho, e tudo o que tenho é teu, aleluia. Porque senão a gente vira besta. É verdade. Começa a achar que tudo é por nossa causa, que tudo é porque eu sou, porque eu posso, porque eu compro, porque eu pago. E aí vem a lesão mais séria. Se Deus está te esticando, é porque o nível que Ele vai te colocar exige flexibilidade, alongamento, e vai evitar lesões. É para você nunca esquecer quem te tirou, de onde te tirou e onde Ele está te colocando. Deus está falando nesse lugar. Ele quer te lembrar de onde Ele te tirou e onde Ele está te pondo. Não esqueça disso. É por isso que estica. É por isso que antes de avançar, alonga, dói. Ai, pastor, como está doendo? Dói mesmo. Dói, alonga, dói. Eu fujo lá da academia, direto eu fujo. Fujo. Eu falo para o personal: amanhã eu estou aí. Eu vou. Fujo. Alongar dói. Esticar o músculo dói. Mas Deus está falando com a gente hoje que precisa esticar. Porque o nível que vai vir, o crescimento, vai exigir mais da sua fé. E se você não estiver pronto, vai ter lesões piores. É o filho pródigo. Não tinha esticado o suficiente, já quis pegar toda a herança. Pai, me dá toda a herança, mas não estava esticado, não estava ampliado, não estava alongado ainda. O que fez? Perdeu toda a herança. Tem gente perdendo toda a bênção porque não está esticado, que é a bênção fora do tempo. Se Deus está esticando, espera um pouco mais, porque Ele vai te fazer avançar, mas tem que esticar. E por último, para a gente orar juntos, precisa firmar. Foi a última coisa que Deus disse, para desenvolver uma fé que gera expansão, crescimento, que é capaz de ver isso, precisa firmar. Deus disse: firme bem as estacas. O que é isso? É adquirir firmeza, estabilidade, é o mesmo que fixar-se. Se você quer expandir de verdade, se você quer crescer de verdade, se você quer realmente viver o que essa palavra está dizendo, um tempo de avanço e de expansão, você vai ter que estar firmado. Firmado em Deus, firmado na palavra de Deus, firmado na palavra de Jesus. É o que Paulo vai dizer, 1 Coríntios 15, 58. Por favor, preste atenção nesses textos. Portanto, meus amados irmãos, vai acompanhando comigo. Olha o que a Bíblia diz: meus amados irmãos, mantenham-se o quê? Firmes. Mantenham-se o quê? Firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aleluia. Fique firme. A Bíblia está dizendo: fique firme, não deixe que nada te abale. Ai, pastor, olha o que está acontecendo no mundo gospel, eu estou abalado. Jesus está dizendo: fique firme, porque você não vai dar conta da vida dos outros, você vai dar conta da sua. Fica firme, dedicado à obra do Senhor, dedicado ao Senhor, e pare de olhar para a vida dos outros. Paulo vai dizer em outro versículo: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. 1 Coríntios 16, 13. Sejam homens de coragem, fortes, firmes na fé. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia.
Se você quer expandir de verdade, você vai ter que estar firme, filho. Você precisa estar firmado em Deus. Como diz o Salmo 125, que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Firmado, porque há muito cristão inconstante, desiste cedo demais, desanima demais. A inconstância é um veneno que embriaga os valentes de Deus. Ele começa tudo e não termina, começa ministério e não termina, começa a obra e não termina, começa algo na vida e não termina, começa a faculdade e não termina. A inconstância embriaga os valentes de Deus. A inconstância é a droga que entorpece os valentes de Deus. A inconstância é a maconha que faz os valentes de Deus ficar viajando. Maconha não, agora tem que se armar de cannabis. Que entorpece você. Seja firme, mantenha-se firme no que Deus te falou. Eu gosto do que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ele disse: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Por favor, leia esse texto comigo, todos juntos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Você sabe qual é a palavra mais importante desse versículo? Sabe qual é a palavra mais importante desse versículo? É uma bem pequenininha, só de 2 letras. Se. É a palavra se. Porque ela coloca tudo no condicional. Você vai colher se não desanimar. Você vai avançar se não desanimar. Você vai crescer se limpar, se ampliar, se pensar, se esticar, se firmar. Quem está entendendo? Porque o se Deus está dizendo: eu vou fazer vocês avançarem, vocês vão crescer para todo lado, mas limpe o terreno. É você que limpa, é você que amplia, é você que pensa maior, é você que estica e é você que firma. A palavra mais importante desse verso é se, porque põe tudo no condicional. Ou seja, tem a sua parte. A parte que você tem que fazer. Você vai colher se não desanimar, se continuar firme. Você precisa continuar firme, senão não vai colher, senão não vai avançar. Tem gente que começa bem, mas para. Começa bem, mas desiste. E é assim na nossa vida biológica. Você tem uma criança pequena, aí tem que introduzir a ela o alimento. Começa bem, mas a criança às vezes birra, não quer comer. Você diz isso, tá bom, não precisa comer, fica do jeito que quiser. Você faz isso? Não, você tem que continuar. Que ela tem que aprender a comer outra comida, comida sólida. Tem que continuar. Se você continuar, o maior avanço vai chegar na sua vida, o maior crescimento. Aprendemos hoje que para expandir, que para crescer, que para prosperar e ter a vida abundante, é preciso ter uma fé que limpa, amplia, pensa, estica e permanece firme em Jesus. Se você quer expandir de verdade, você precisa desenvolver uma fé que limpa, amplia, pensa, estica e permanece firme em Jesus. Por favor, se coloque em pé para a gente orar.